pois seu amor dura para sempre. E sabereis que eu sou o Senhor. A palavra de Deus dura para sempre. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar pela carta do apóstolo Pedro. Na primeira carta de Pedro, ele está falando sobre a importância de permanecerem firmados em Deus, suportando as dores e as aflições. E agora, no texto de hoje, Pedro faz uma grande comparação com o povo de Deus sendo aquele sacerdote real e também sendo o templo, a habitação do Espírito Santo. Porém, o apóstolo Pedro, no texto de hoje, traz um foco bem importante acerca da palavra de Deus. Aliás, desde o começo da carta, ele fala sobre o evangelho, sobre esse povo ter recebido a palavra de Deus através dos apóstolos, através das pessoas que começaram a pregar o evangelho, e essa palavra mudou a vida daquelas pessoas. Pedro hoje reforça bem isso, diz que eles foram resgatados, transformados por essa palavra os fez ser renovados, mudou a mente deles, o entendimento deles. Então Pedro compara a vida do homem como algo perecível, faz a comparação com a planta que logo murcha e diz que a palavra de Deus, ao contrário disso, permanece para sempre. Pedro diz para aqueles irmãos que eles foram regenerados por uma semente que não é perecível, referindo-se à palavra de Deus, e por isso ele faz a comparação com a flor que murcha, porque veio de uma semente que é perecível. No entanto, a palavra de Deus é essa semente que vive para sempre, que é permanente, jamais perecerá. E falando sobre este sacerdócio real, Pedro diz que aqueles irmãos foram alcançados por este evangelho que fala de um Cristo que foi rejeitado. Então ele faz a comparação da pedra angular, que já foi citado outras vezes. Cristo foi aquela pedra rejeitada pelos homens, a pedra angular é aquela pedra que dá todo o sustento, e ele foi rejeitado pelos homens. Porém, o Senhor diz, as Escrituras diz que o Senhor avisou que colocaria em Sião uma pedra angular, referindo-se a Cristo. Assim como Cristo é salvação para aqueles que creem, esta mesma pedra angular tornou-se pedra de tropeço para aqueles que não creram. Tropeçavam na verdade de Deus, na palavra do Senhor, deixaram de crer na pedra angular e por isso tropeçaram. Mas agora este povo que foi alcançado pelo evangelho de Cristo são chamados para um sacerdócio. E são também comparados a uma edificação, a um santuário de Deus, porque o homem é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então o Senhor fala dessa geração que recusou o Salvador, que tropeçaram nessa pedra angular, mas diz que aquele povo, o povo de Deus que creu na palavra, no Evangelho, esses são a nação eleita, a geração eleita, o sacerdócio real, povo adquirido, povo de exclusividade de Deus. Foram chamados para serem exclusivamente de Deus, mas tem um propósito nisso, é para que se pregue o Evangelho. Assim como eles foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, eles também devem continuar passando adiante, propagando o Evangelho de Cristo. Foi para isso que eles foram resgatados, chamados, se tornaram sacerdotes, se tornaram exclusivo, uma raça eleita, uma geração eleita pelo Senhor, uma geração de sacerdotes para pregar o Evangelho. Anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, anuncia Pedro para esses cristãos. E Pedro traz também uma grande ademoestação que aplica-se totalmente às nossas vidas, falando acerca do povo pagão. O povo de Deus que está sendo perseguido estão em terras estranhas, eles são peregrinos naquela terra. Pedro diz para eles não entrarem em conflito, em desavença, em dar mau exemplo para os gentios na terra onde eles estão, mas que vivam de forma irrepreensível, para que não tenham nada a falar contra eles e para que no grande dia eles sejam surpreendidos. O grande dia, na vinda do Senhor Jesus, para que aquele povo veja que verdadeiramente o cristão é o povo escolhido por Deus, é um povo separado. Então, por isso, eles devem ser exemplo. Pedro os aconselha a não darem razão, não darem motivo para aqueles gentios falarem mal do povo de Cristo.
Mas, ao contrário, usem bem a liberdade deles, obedeçam às autoridades, honrem as autoridades, saiba fazer bom uso da sua liberdade. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. E isso se aplica totalmente a nós. Não é porque somos livres em Cristo Jesus que podemos nadar de braçada no pecado e achar que nada vai acontecer. Lembre-se do povo de Israel, que achava que nada seria feito, que a misericórdia de Deus dura para sempre, então podemos fazer o que quisermos. Não é o que a Bíblia nos ensina, é o oposto disso. É por termos sido alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por sermos livres do pecado, que nós devemos ter responsabilidade acerca dessa liberdade e sermos exemplo para que o mundo veja a luz de Cristo em nós e sejam ganhos por este testemunho. Nós fomos chamados, somos a geração eleita, uma geração de sacerdócio real, para refletirmos o Evangelho, o amor de Cristo em todo o mundo. Vamos ao livro de Salmos. Começamos este salmo, nos 3 primeiros versos, com o salmista falando sobre a bondade de Deus, sobre ele ser o Senhor acima de todos, ser Deus acima de todos os deuses. E no texto de hoje, nos versos que seguem, ele fala focado sobre a criação. Então ele repete em cada verso, porque o Senhor é bom. E vai dando os exemplos. Ele criou isso, então louvai ao Senhor porque o Senhor é bom. Então ele fala da criação do mundo, da terra, do mar, dos luminares, dos astros do céu. Fala também do livramento do povo de Deus, da saída do Egito, da abertura do mar. E a cada um desses atos, cada ação de Deus, ele fala e repete no final: porque o Senhor é bom. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O salmista se dedicou a chamar o povo de Deus a reconhecer a bondade de Deus, os feitos de Deus, e o louvar e o glorificar, porque a sua bondade e o seu amor dura para sempre. Livro do profeta Ezequiel. E sabereis que eu sou o Senhor. Este é o tema central do texto de hoje. Deus usa Ezequiel para falar mais uma vez com o seu povo e mostrar os erros deles. Inclusive, o Senhor diz em um momento que eles vão chegar ao momento que vão sentir nojo dos pecados deles. Mais uma vez, o Senhor fala sobre a redenção deste povo, que vai chegar o momento em que será dado uma nova chance, em que o Senhor vai os resgatar por amor ao nome dele. Mas é interessante que no texto de hoje, Deus manda Ezequiel falar para o povo dele através de uma daquelas ações que o Senhor costuma usar Ezequiel em simbologias, em analogias. E desta vez, Ezequiel meio que se atreve a dizer a Deus: ah, meu Senhor, eu sou visto como aquele que conta parábolas. Mas Deus ignorou e continuou a chamar Ezequiel e a direcioná-lo a falar através de analogias e também de forma direta, como ele fez falando acerca da espada que viria sobre o povo de Deus, sobre Jerusalém. Deus mandou que Ezequiel se lamentasse, pranteasse diante do povo. E quando então ele fosse perguntado do porquê ele estava lamentando, ele deveria dizer que era em razão da amargura, da dor que ele sentia por aquilo que haveria de acontecer, que seria algo aterrorizante. Por isso ele estava lamentando e sofrendo antecipadamente por ver e saber o que estava por vir, o que já vinha sendo anunciado para aquele povo que se recusava a ouvir. E amanhã vamos ver como continua esta conversa de Ezequiel com o povo de Deus. Eu te espero aqui, se Deus disser que sim. Até lá!